E aí, gente, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou contar para vocês um segredo do treino de tiro, treino intervalado que a gente conhece, talvez um segredo que ninguém nunca, jamais tenha te contado. Fica aí comigo. Gente, é o seguinte, sejam muito bem-vindos ao canal da Move. Eu sou o Mestre Luciano Monteiro, da Move BR Assessoria Esportiva, assessoria especializada em corredores, assessoria que faz com que você atinja todos os seus objetivos, assessoria que organiza a sua vida, que planeja seu treinamento, que vai conhecer as suas dificuldades, que vai te ajudar a superar limites. Nossa, hein? Agora ficou bom, Postigo? Você achou? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Acho que ficou bom, né? Então vamos lá, gente. Neste vídeo eu vou aqui revelar para vocês um segredo que, olha, eu acho que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Espero que não, que eu esteja trazendo aqui para vocês um furo, né, não de notícia, mas de conhecimento, quem sabe, né? Vamos lá. Mas vamos lá, é o seguinte, gente, todo mundo sabe que treino intervalado é a oportunidade que a gente tem para sair da zona de conforto, né, dali dos treinos contínuos, para fazer com que você tenha mais dificuldade respiratória, para que você... Tem alguns que gostam de falar assim que sentir o gostinho de sangue na boca é só um entre aspas aí, né? É porque tem dificuldade no treino intervalado. E neste vídeo eu vou falar para vocês de algumas coisas que talvez vocês não escutaram ainda, talvez você tenha escutado só de mim em algum vídeo passado, mas aqui eu vou falar um pouco mais de detalhe do treino intervalado, né? Para melhorar o seu VO2 máximo, o consumo máximo de oxigênio ou o máximo consumo de oxigênio, ou a melhorar a sua captação do oxigênio, transporte e utilização dele no nosso organismo, pelas células musculares principalmente, tá bom? Então vamos à minha tela aqui, estou gravando a tela, vocês podem ver aqui, ó, o segredo do treino de tiro para melhorar o seu VO2 máximo. Exatamente isso que eu falei, o objetivo dos treinos intervalados na zona do VO2 máximo é justamente atingir a intensidade de maior captação, transporte e utilização do oxigênio, porque isso é importante. Eu que faço aqui o teste de VO2, a gente tem diferentes VO2 de acordo com diferentes tipos de corredores, com diferentes pessoas, idades, peso e período que essa pessoa passa treinando. Então, a gente sabe que quanto mais tempo essa pessoa treina ao longo da vida, quanto melhor for a forma física dela, maior pode ser o consumo máximo de oxigênio dela, o VO2 máximo. E tem fatores, logicamente, do esporte que ela pratica e o fator genético influenciando ali também. Mas ó, importante é o seguinte, se você não está inscrito no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui, se inscreva, e se você gosta do nosso conteúdo, apresente esse conteúdo para os outros corredores ou corredores que nos acompanham, né? Então clica no botãozinho de compartilhar, vai lá no grupo do WhatsApp, vai para aquele amigo que está precisando de informação e manda para ele, tá bom? E lá no final do vídeo você vai deixar o seu like também, que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. Então vamos continuar aqui. Treino intervalado de VO2, a gente vai falar aqui de alguns pontos importantíssimos e que vão fazer diferença na hora de você colocar em prática no seu dia a dia, tá? Esses tiros, gente, não fiquem pensando apenas na distância. O que eu fiz aqui para vocês, ó, e está aqui é o seguinte, ó, tiros entre 1 e 5 minutos. 1 e 5 minutos. Pode ser um pouquinho mais, Luciano, Mestre Lu? Pode, depende. Pode ser menos do que 1 minuto? Não, eu não colocaria menos do que 1 minuto. Para quem que você colocaria 1 minuto, Luciano, de um treino de tiro para VO2? Talvez para aquelas pessoas que estão começando, né? Elas vão ter menos tolerância a esta intensidade, então elas vão ficar por menos tempo para atingir essa zona. Na verdade, assim, atingir talvez vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas essa pessoa normalmente ela vai precisar de um pouco mais de repetições para a gente poder atingir a intensidade do VO2, que você só vai saber qual é essa intensidade quando você fizer pelo menos um teste indireto, o teste de 5 minutos, ou o teste de 3 km, ou um teste de 12 minutos, aí você vai saber. Um teste que dure
pelo menos 5 minutos, aí temos o teste de 5 minutos e um teste que vai ali na casa dos 10, 12 minutos. Então a gente tem esses testes aqui que eu falei para vocês anteriormente. Então a gente precisa de estímulos entre 1 e 5 minutos para a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos corredores. Os mais experientes, os mais treinados, suportam ficar nessa intensidade mais tempo. Os menos treinados normalmente consegue, mas não consegue ter muitas repetições. Então o volume desse treino acaba sendo menor para quem não é tão bem condicionado, tá ok? Recuperação. Então a gente tem o estímulo, que é o tiro que você faz, né? Quanto tempo eu vou ficar naquele tiro? Muitas pessoas preferem falar assim, eu faço tiro de 400, faço tiro de 200. Ok, não tem problema nenhum, mas calcula quanto tempo você está ficando nesse tiro de 400, de 200. Se você estiver ficando menos do que 1 minuto, eu sugiro você aumentar mais esse tempo e também saber exatamente qual que é o pace que você tem que ficar nesse tiro, tá? E aqui é onde mora o segredo que eu vou revelar para você daqui a pouco, tá? E a gente tem a recuperação. A recuperação para este tipo de treino especificamente, ela não pode ser curta. Se ela for curta, muito provavelmente você não está atingindo a intensidade, né, o pace, a velocidade, né, a frequência cardíaca que é do treino para melhorar o seu VO2 máximo. Você vai estar provavelmente em outra intensidade, submáxima, de limiar, por exemplo, tá? Que daí é uma intensidade que você pode ficar mais tempo. Então, se você tiver uma recuperação curta, não vai ficar legal para esse treino. Ou você vai falar que o treino, que a intensidade está ok e provavelmente você não está atingindo a intensidade que deveria estar atingindo, ou você vai quebrar num treino desse. Você não vai conseguir ter os estímulos, né, os tiros na mesma intensidade ao longo das repetições. Então a gente precisa entender bem isso aqui. Pense comigo, tenho que ter um teste de referência para eu saber qual que é o pace, qual que é a velocidade que eu vou seguir nesses estímulos, nesses tiros. E a recuperação, gente, veja aqui, eu vou colocar em vermelho aqui para vocês, a recuperação, ela não pode, vamos dar um destaque aqui, ela não pode ser menor do que 1 para 1. Isso aqui é uma relação de 1 para 1, ou seja, se o seu tiro durou 2 minutos, se essa recuperação for muito menor do que 2 minutos, você provavelmente não está conseguindo atingir a intensidade do VO2 aqui, tá ok? Então eu preciso ter uma relação de pelo menos 1 para 1. Você vai falar assim, mas o cara é bem treinado, ele consegue recuperar mais rápido. Ele consegue, mas se ele tiver na intensidade certa, essa relação é de 1 para 1. Não dá para ele recuperar com menos de 1 para 1. Por muitas vezes. Então tem que ver assim, meu teste está atualizado, a minha intensidade de fato está compatível, aí eu vou conseguir bem, tá? E você, para esse tipo de treino, né, uma relação de 1 para 1, é os mais experientes. Aquelas pessoas que já têm um condicionamento físico melhor, já correm melhor, já fazem tempos melhores, né, já treinam há mais tempo, esse sim, uma relação de 1 para 1 cabe muito bem. Quem vai fazer uma relação mais longa, né, acima de 1 para 1? Lembrando, 1 para 1, se correu 500 metros para 2 minutos, vai recuperar 2 minutos parado ou com pouco movimento para ter uma recuperação efetiva e que possa ter qualidade nesse tiro de novo, nesse estímulo. Então nós colocamos aqui o treino intervalado de tiros de VO2 como treino de qualidade, bastante qualidade, porque senão você não tem o efeito esperado desse tipo de treino. A pessoa que vai precisar de um descanso maior, uma proporção maior de 1 para 1, é o menos condicionado. E os descondicionados vão precisar de uma relação ainda maior. Então é aquele cara que vai fazer muitas vezes um tiro de 2 minutos e vai precisar recuperar 3, 4 minutos para ele poder dar de novo, né, fazer um novo tiro com a mesma intensidade, com o mesmo pace e com qualidade, né, conseguir fazer repetições. Então, pontos importantes. O tempo de estímulo, você pode pegar uma calculadora como uma calculadora de pace que a gente encontra nos celulares e você colocar aqui, Você vem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que você faça tiro de 400 e o seu tiro de 400 é de 4 minutos por quilômetro. Quanto tempo vai durar isso? 1 minuto e 36.
Vamos ver se aparece aqui, 1 minuto e 36. Não sei se vai aparecer para vocês exatamente, mas 1 minuto e 36, um tiro de 400 metros. Então, quanto tempo eu vou precisar descansar se eu faço 400 metros e 1 e 36? Se eu sou uma pessoa mais treinada, né, já venho treinando mais tempo, 1 para 1 fica legal. Se essa intensidade de 4 minutos por quilômetro for a minha intensidade, a minha velocidade, o meu pace associado ao meu máximo consumo de oxigênio, ao VO2 máximo, que a gente pode ver com o teste. Se for. Se não for, né, se isso aqui for submáximo, se for, por exemplo, o meu pace do teste de 5 minutos, por exemplo, do teste de 3 km é 3,45. Então, provavelmente, esses 400 metros para você vai estar facinho nesse pace. Você vai ter que correr mais forte, você vai ter que ir nos 3,45, talvez até um pouquinho mais forte, com pace mais baixo, tá? Então, isso é importante você estar de olho. Saiba o tempo, né? Por mais que você prescreva o seu treino com metros, né, 400 metros, 500 metros, saiba o tempo e a recuperação que você vai fazer. Ela não, neste caso, não pode ser uma recuperação ativa, tá? Para que você atinja bem esse VO2. Se for ativa, ela tem que durar mais tempo e numa intensidade bem baixinha, o Z1, por exemplo. Tá? Mas é um outro caso. Vamos falar aqui do tiro tradicional que a gente conhece, o tiro parado, que você recupera parado. Então, a sua estrutura de treino da sessão de treino do treino de tiro para melhorar o VO2 tem que ter aquecimento, 10 a 20 minutos, tá? Então, se você for uma pessoa mais treinada, se você for uma pessoa menos treinada, talvez o seu aquecimento possa ser um pouquinho mais curto, não precisa ser tão longo, tá? Porque a gente tem que pensar no volume da sessão. De forma geral, tem que pensar no volume da sessão, dessa sessão na constituição da semana de treino. Então, eu vou colocar essa amplitude para você. Os menos treinados aquecem um pouco menos de tempo, os mais treinados podem aquecer um pouco mais de tempo. A parte principal, como que eu vou determinar? Uma pessoa mais treinada, porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pessoa mais treinada. Uma pessoa mais treinada vai fazer aqui 8 tiros de 600 metros. Ok, 600 metros. E a recuperação? A recuperação será numa proporção de 1 para 1. Vamos colocar 1 para 1. Né? Vamos pegar aqui um exemplo, né, de uma pessoa que faz 600 metros correndo a um pace de 4. Então, quanto tempo vai durar isso? Vai durar 2 minutos e 24 segundos. Se vai durar 2 minutos e 24 segundos, o seu tempo de recuperação vai ser na proporção de 1 para 1. Então, na proporção de 1 para 1, a gente está falando de 2 minutos e 26 segundos. Ah, mestre Lu, mas eu normalmente fico ali, eu faço 2 minutos de descanso, 2 minutos, 3 minutos. Legal, bacana. A gente acaba ficando meio engessadinho com esse negócio. Mas tenta ver como que você está fazendo o seu estímulo, quanto tempo está dando em média cada tiro e faz a recuperação compatível ao tempo que você está fazendo de estímulo. Se você não é uma pessoa tão treinada ainda, provavelmente você vai necessitar, se tiver na intensidade certa, você vai necessitar de mais tempo de recuperação. E daí você faz isso. Então, beleza, eu sei que acima de 2,26 eu vou ter uma recuperação mais efetiva. Então, eu vou fazer 3 minutos, tá? Então, você pode ser aquela pessoa que faz um tiro de 600 metros e recupera por 3 minutos. Não tem problema nenhum, ok? Então vai ficar aquela ração, 8 tiros de 600 metros, estou falando aqui para vocês 8 de 600, lógico, quem está começando, você que está fazendo os seus primeiros treinos de tiro, você não vai correr, você não vai fazer treino de 8 de 600 metros, você não vai fazer esse treino provavelmente com muita qualidade, né? E se fizer, talvez você não atinja nem a velocidade do seu VO2 máximo, associado ao seu VO2 máximo, tá? Então, esse aqui é um exemplo que eu coloco para uma pessoa treinada. Tá? Um indivíduo mais treinado, que é o caso que eu vou apresentar aqui para vocês, de um Garmin mostrando aqui para vocês. Tem um detalhe importante, que é um segredo aqui, tá? E o desaquecimento dessa pessoa, a mesma coisa, gente. O aquecimento aqui, ele pode ser um pouco mais prolongado, tá? 20 a 30 minutos, neste caso aqui desse aluno, esse aluno que eu vou trazer aqui para vocês um caso, ó. Vou mostrar aqui, né, o exemplo dele, que é um aluno que tem 3 km de aquecimento. Se a gente falar 3 km,
a um pace de 4,57, a gente está falando mais ou menos ali uns 15 minutos. Então vai ter um aquecimento de 15 minutos, né, vai descansar ali, vai fazer aquela hidratação para começar os tiros. 8 tiros de 600 metros, correndo na intensidade de zona 5, associada ao VO2 máximo. E nesse caso, este aluno tem aqui o teste de 3 km como referência, 10 minutos e 7, é um pace médio de 3,22, ó, 3,22, e ele vai fazer cada 600 metros a 3,22, pelo menos é a proposta de treino dele. Lembrando que isso aqui, para quem assistiu o meu vídeo falando de carga interna e carga externa, né, carga de treino, é só você clicar em algum lugar aqui que vai aparecer, ou o Postigo coloca na descrição, vocês vão conhecer lá o que é carga externa e carga interna, é o resultado do que a gente espera na carga de treino, tá bom? E a gente tem aqui esse pace médio no teste de 3,22. Então, ou seja, os estímulos acima de 1 minuto, 2 minutos, né? Dependendo como eu organizar essa sessão de treino para ele, ela vai estar na intensidade do VO2 máximo. Vai estar na velocidade do VO2 máximo. Não quer dizer que ele vai estar exigindo a máxima captação de oxigênio, transporte e utilização desse oxigênio. Para que ele faça isso, ele precisa ter um estímulo ou um volume que dure mais tempo, tá bom? Então, ou seja, por exemplo, se ele começar a estender muito este tiro, é algo ali de 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, ele provavelmente vai acumular repetições que vai fazer com que ele melhore o volume máximo de oxigênio dele, o VO2 máximo que a gente chama, tá bom? Então a gente precisa ter essas referências. Eu tenho a referência, legal. Agora eu preciso ter o estímulo legal. Não é fácil esse treino, esse é um treino na tabela de percepção subjetiva de esforço que a gente vai colocar um esforço difícil, tá? Não é pode chegar a ser exaustivo dependendo da configuração do treino, se a pessoa, principalmente se ela não obedecer esses critérios de duração do estímulo e recuperação, mas ela tem que conseguir fazer, ela tem que conseguir fechar esse treino, tá? Para que daí sim a gente tenha o efeito dele. Então nós temos aqui 600 metros a 3,22 de pace deste rapaz. Vamos fazer a conta aqui, 600 metros, pace de 3,22. Nós temos aqui um tempo esperado para cada tiro de 2 minutos. Ok, tá bom. Então ele precisa recuperar próximo desses 2 minutos. Se ele colocar muito menos desses 2 minutos ou muito mais dos 2 minutos, ele vai sentir muita facilidade ou muita dificuldade. Então nós vamos ter que calcular certinho isso aqui. E qual a melhor forma? Primeiro, se é um indivíduo que está treinado, eu vou fazer uma relação de 1 para 1 para ele. Se eu reduzir essa relação, eu espero que ele comece a ter dificuldade. Mas pode ser que ele consiga concluir com sucesso. Porque nós estamos falando de um teste que durou 10 minutos para ele. 10 minutos, o teste de 3K, ele não está associado ao máximo consumo de oxigênio, a velocidade média. Mas está muito próximo do limiar 2 aeróbio dele, né? que é uma velocidade, uma intensidade que a gente sabe que essa pessoa, ela um pouquinho abaixo desse pace médio ali dos 3K, ela vai fazer provas de 5, de até 10 km. Então algo em torno de 5% abaixo da velocidade do teste de 3K é onde ela vai fazer uma prova de 5 km e pode chegar até a fazer uma prova de 10 km nesta mesma intensidade, tá ok? Então a gente sabe que se ele der um estímulo a 3,22 por 2 minutos, ele vai sentir que é difícil, ele vai conseguir fazer várias repetições, mas para isso ele precisa ter um descanso bom, na mesma proporção do estímulo dele. Se for muito menor do que isso, ele vai começar a ter dificuldade, ok? Mas lembrando, precisamos que esse indivíduo esteja com o teste dele atualizado. Se o teste dele estiver desatualizado, aí a gente pode já entender que se o descanso for menor, que esse teste está precisando ser atualizado e que essa intensidade já não está associada mais ao máximo consumo de oxigênio dele, tá ok? Que é o que aconteceu com esse indivíduo, por isso que eu estou contando o segredo para vocês, né? Se você consegue fazer esse estímulo, você tem o teste, vai lá e faz o treino, e estou conseguindo fazer com relativa tranquilidade, mesmo com a proporção de 1 para 1 ou um pouquinho a menos,
É porque tem uma coisa que não está legal. Eu preciso ver se o meu teste de fato já está desatualizado. Se tiver, vai lá, atualiza ele e vai fazer o treino novamente, né? Então vamos mostrar aqui para vocês, né? A gente tem aqui a configuração do treino. Um detalhe importante aqui, eu acho que eu nunca falei para vocês, isso chama densidade do treino, estímulo e recuperação. Quanto mais eu prolongo a recuperação, então se você tem 2 minutos e eu passo para fazer 3, 4 minutos de recuperação, eu estou deixando esse treino menos denso, ele está ficando mais fácil. Se eu estreito, deixo essa relação mais perto de 1 para 1 para esse tipo de treino, eu estou deixando esse treino mais denso, mais difícil. Então vamos aqui mostrar aqui no Garmin a execução desse treino aqui, gente. A execução desse treino, ele fez os estímulos para praticamente 2 minutos e a recuperação, vejam aqui que a recuperação que está em branco, ó, vamos ver aqui a recuperação, em branco aqui 1 minuto e 30, estava fixo, o treinador deixou lá 600 metros, então a gente tem unidade em metros e tem uma unidade de recuperação em minutos. E aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Que se essa recuperação ela está menor do que o tempo de estímulo e essa pessoa estiver relatando facilidade, você pode saber que você precisa atualizar o teste dessa pessoa. Ou ele não está correndo na intensidade que deveria estar correndo. Então, ponto de alerta aqui. Então, esse segredo faz diferença. Se você faz, por exemplo, um tiro de 1000 metros, recupera 1 minuto e você acha que esse treino está sendo bom para melhorar o seu VO2 máximo, muito provavelmente não. Você está na intensidade errada. Você deveria estar correndo mais forte e recuperando pelo menos na mesma proporção. Vamos dizer que você faz 1 km em 3 minutos e 30, que é um tempo bom, é um pace bom, né? Mesmo tempo, mesmo pace. 3,30 de pace, 3 minutos e 30, 1 km. E eu estou recuperando só 1 minuto. Ah, não, eu recupero 1 minuto porque está tranquilo. Cara, você pode correr mais. Você tem que correr mais forte, provavelmente, e recuperar na mesma proporção. Então, provavelmente você vai estar correndo ali perto dos 3 minutos e 10, talvez 3 minutos até por quilômetro. E você deve recuperar um pouco mais para que você faça com qualidade cada tiro. E provavelmente você vai acumular aí 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiros de 1000 metros para 3 minutos. Se a gente somar o total, nós estamos falando de 30 minutos correndo na velocidade associada ao seu VO2 máximo. Isso é fantástico, isso de fato vai te ajudar. Eu estou dando um exemplo de 1000 metros, mas pode fazer isso com 400, com 500, com 600, com 700, com 800, com 1000 metros, tá? O importante é eu entender essa dinâmica do treino de tiro para o VO2 máximo. E aqui a gente pode perceber o seguinte, este atleta aqui, ele não está relatando facilidade. Por quê? Porque a recuperação dele está menor do que 1 para 1. E provavelmente eu falo para vocês aqui, ele está correndo com pace abaixo. Se a gente olhar aqui os demais tiros, né? 3,19, 3,18, 3,15, 3,12, 3,16, 3,16, 3,14. Ele está correndo um pouco mais rápido, não é muito, mas é um pouquinho mais rápido do que seria o pace associado, a velocidade associada ao VO2 máximo. É pouca diferença, mas tá. E está recuperando menos. Vocês entendem comigo que provavelmente ele não está correndo na intensidade do VO2? Provavelmente o teste dele está defasado e ele está precisando ajustar o teste dele? Eu acredito que sim, tá? Eu faço essa leitura deste atleta aqui, que está precisando ajustar. Por isso que esse treino, ele não está relatando tanta dificuldade quanto a gente esperava. Se a gente perguntar assim para você, você conseguiria fazer mais repetições desse treino? Ah, conseguiria. Então, opa, já é um sinal de alerta. A outra pergunta que eu faria para você, você conseguiria correr mais 100 metros, 200 metros nesse mesmo pace? Acho que sim. É outro ponto de alerta. Então, nós temos um feedback do atleta, talvez me dizendo que, de fato, ele está precisando atualizar o teste e o treino precisa ser ajustado. Legal, né? Eu acho bacana, eu gosto de analisar esses detalhes aqui, porque isso aqui vai fazer diferença para que você possa melhorar sua performance, principalmente você que está se sentindo estagnado. Isso vai fazer muita diferença, tá? Esse ajuste do estímulo, da recuperação, que a gente chama de densidade, e para esse tipo de treino de VO2, a densidade, ela precisa ser nessa proporção de 1 para 1,
E não pode ser muito menor do que isso. Se for menor, tem alguma coisa que precisa ser verificada. Gente, eu quero que vocês venham aqui nos comentários e coloquem para mim que tipo de treino de VO2, tipo de treino extensivo que a gente chama. Se vocês fazem treino de 1000 metros, coloquem aqui nos comentários e digam para mim se de fato isso aqui fez sentido para vocês, tá bom? Deixa o seu like, compartilha esse conteúdo como sempre e a gente se vê no próximo vídeo.